Opa! Pessoal, encerrando a nossa primeira bateria de aulas referente ao primeiro módulo apenas, aquele que tem lá no anunciado Reg 3, simples e composta, eu escolhi uma questão de cada modalidade que nós discutimos durante essa primeira parte do nosso curso. Eu escolhi uma de Reg 3, que foi bastante, em termos de dúvidas, solicitada por vocês, uma de Regra de Sociedade, que foi a campeã de todas as dúvidas desse módulo, a questão número 21 de Regra de Sociedade, e a questão número 32, que também apareceu bastante como dúvida sobre regra das torneiras. Então, uma de cada tipo, para que a gente possa estar encerrando o curso com chave de ouro e fazendo uma revisão geral de tudo que nós discutimos na aula de hoje. Perfeito? Vamos iniciar então com a questão número 15. A questão número 15 traz assim no enunciado: sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas, iguais às primeiras, operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzido seria... Bem, pessoal, quando eu chego nesse ponto, eu olho e digo, rapaz, eu vou ter que ajeitar as informações. Eu estou trabalhando com quantas? Com 4, pessoal, 4 grandezas, mas não é problema. Vamos começar. Regra de 3, composta. Coloca a setinha aonde tem a variável. Começa de 2 em 2 a conversar com a questão. Aqui, ó, 500x, variável. Passa para cá. Pessoal, 5 máquinas produzem 500 peças. 10 máquinas vão produzir mais ou menos peças? Mais. Então significa dizer que de 500 para x vai aumentar, enquanto de 5 para 10 também aumentou, o que caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Portanto, os setas no mesmo sentido. Já resolvi o problema de uma. Passamos agora para dias. Pessoal, em 5 dias eu produzo 500 peças. Trabalhando 10 dias, eu vou produzir mais ou menos peças? Ora, Tiago, se tu vai aumentar a quantidade de dias de serviço, tu vai também aumentar a quantidade de peças. Portanto, de 500 para x aumenta, enquanto de 5 para 10 também aumenta. Aumenta de um lado, aumenta do outro, grandezas diretamente proporcionais, setas no mesmo sentido. Bem, já resolvi o problema dos dias. Falta agora apenas uma grandeza, quantidade de horas por dia. Esquece máquinas, esquece dias, trabalha com peças, que é que tem a variável, com a coluna horas por dia. Pessoal, se eu trabalhar 5 horas diárias, eu tenho 500 peças como produção. Se eu passar a trabalhar 10 horas diárias, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de peças produzidas? Claro que eu vou aumentar. Então, se eu aumento a quantidade de horas, eu aumento a quantidade de peças. Pessoal, aumenta de um lado, aumenta do outro, grandezas diretamente proporcionais. Então, setas no mesmo sentido. Ah, aqui foi muito bom. Regra de 3 composta, mas extremamente o quê? Diretamente proporcional. Então, pessoal, como é que vai ficar agora na hora de montar a minha equação? Variável 500 sobre x igual, eu não preciso me preocupar, traz todo mundo para cá do mesmo jeito. 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10. Eita, Tiago, vai dar trabalho os cálculos? Vai não. Você vai simplificar. 500 sobre x é igual a 1 meio, a 1 meio, a 1 meio. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Conclusão, pessoal, o que é que nós teremos? 500 sobre x igual a 1 vezes, dividido por quanto? Por 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ao multiplicar em cruz, eu encontro o x, que é a quantidade de peças, igual a 500 vezes 8, portanto, 4.000 peças serão produzidas nessa nova situação.
Se forem 10 máquinas, 10 dias e 10 horas por dia, eu vou ter então 4.000 peças produzidas. E 4.000 eu encontro exatamente no item C de casa. Mais uma questão C, de certeza de aprovação. Então, pessoal, o item C seria o item correto da 15ª questão. Perfeito? Pronto. Tá aí, passo a passo, a quinta questão de regra 3 composta, diretamente proporcional. Vamos agora dar continuidade falando da 21. A 21 é a campeã. Até hoje, não existiu uma sala de curso presencial que eu ministrei que a 21 não tivesse sido pedida como dúvida por parte dos alunos. Então, pessoal, por que, Thiago, essa quantidade de pessoas tendo dúvida na 21? Porque, pessoal, existe a mudança do capital durante o decorrer da questão. Então, eu estou pedindo muita atenção para a questão número 21, uma das mais interessantes que eu já vi sobre essa matéria nas provas de concurso. A questão 21 diz: Tiago e Pedro constituíram uma sociedade comercial, em que o Tiago entrou com 2 milhões, o Tiago entrou com 2 milhões, e o Pedro com 2,5 milhões. Após 8 meses, o Tiago aumentou a sua participação para 3,5 milhões, e o Pedro diminuiu seu capital para 1,5 milhão. No fim de 1 ano e 6 meses, grife, 1 ano e 6 meses é o mesmo que 18 meses. 1 ano e 6 meses, o mesmo que 18 meses. Houve um lucro de R$344 mil. Pessoal, tá aqui, ó, o lucro. Tiago mais Pedro, 344 mil. Aí continua, qual foi a parte que o Tiago ficou? Pessoal, nós discutimos hoje bastante que o lucro do Tiago será diretamente proporcional ao seu capital e ao tempo que ele ficou investido. Se são duas estruturas, é só fazer as duas, com calma, com calma. O Tiago começou com quanto? 2 milhões. E ficou com essa quantia por quanto tempo? 8 meses. Tá aí, ó. Lucro do Tiago, diretamente proporcional ao valor e ao tempo. Só, pessoal, que foram 18 meses e não apenas 8 meses de empresa. O Tiago, depois de 8 meses que ele tinha aplicado 2 milhões, ele altera o valor, a quantia dele na empresa para quanto? Ele altera para 3,5 milhões. Então, pessoal, o que o Tiago tem agora é 3,5 milhões na empresa. E vai deixar 3,5 por quanto tempo? Ora, esse lucro não é referente a 18 meses? Se durante 8 meses ele recebe referente a 2 milhões, quantos meses ele vai receber referente a 3,5 milhões? 18. Já se passaram 8, então durante 10 meses eu tenho em cima do 3,5 milhões. Recapitulando, o lucro do Tiago está para 2 milhões durante 8 meses, somado com o que ele vai receber em cima de 3 milhões durante 10 meses. Perfeito? Eu montei a do Tiago. Quando eu passo para cá, eu tenho que montar agora a do meu amigo Pedro. Vamos ver agora como é que vai ficar no caso do Pedro. O Pedro começa com quanto na empresa? O Pedro começa com, ele diz, quando você olha na segunda linha, começa com 2,5 milhões. O Pedro tem 2,5 milhões. Por quanto tempo? Também 8 meses. 8 meses. Tiago, então quer dizer que o Pedro, durante 8 meses, vai lucrar referente a 2 milhões e meio. Exato. Só, Tiago, que ainda faltam 10 meses, porque são 18 meses de sociedade. Ainda faltam 10 meses. É, pessoal. Só que quando você olha na sua quarta linha, ele diz que, começando na terceira, o Pedro diminuiu seu capital para 1,5 milhão. Então, pessoal, o Pedro não vai receber mais em cima de 2,5, e sim em cima de 1,5. Porque ele reduziu para, e não reduziu 1,5, reduziu para 1,5 milhão. E esse 1,5, por quanto tempo ele vai poder receber um lucro referente a ele? Durante 10 meses.
Então tá aí, ó, o lucro do Pedro, 2,5 durante 8 meses, mais, porque ele ainda vai ter mais lucro, só que agora menor, é verdade. Durante 10 meses em cima de 1,5 milhão. Pessoal, a parte mais difícil já passou, que era montar o teu enunciado. Quando você faz isso aqui, agora você se diverte, ó. Lucro do Thiago está 16 mais 35, perfeito? Ó, 16 mais 35. Assim como o lucro do Pedro está 2,5 vezes 8, eu já encontro o quê? Nessa brincadeira, 20 mais 15. Tá aí, ó. Lucro do Thiago, 16 mais 35. Lucro do Pedro, nesse produto, eu vou ter o quê? 20, 2,5 vezes 8, mais 1,5 vezes 10, 15. Thiago, me responde uma coisa. Mas esse dinheiro aqui não são milhões? Não é dinheiro demais? E tu só colocou assim, não tem problema não? Tem não, pessoal. Porque a quantidade de zeros que será simplificada na primeira, também serão simplificadas aonde? Na segunda. Então, como é que vai ficar? O lucro do Thiago está para 51, assim como o lucro do Pedro está para quanto? 35. Então, nessa brincadeira, o que é que nós temos? Você já sabe o que deve ser feito, não sabe? Como é que vai ficar? A soma da parte de cima vai estar para a soma da parte de baixo. Ou seja, lucro do Thiago está sobre 51, lucro do Pedro sobre 35, assim como a soma está para a soma da parte de baixo. Ou seja, 86. Perfeito? 86. Se você ajeitar, você vai me dizer quanto é, pessoal, a soma desses dois. Lucro do Thiago mais o lucro do Pedro. Você já sabe que vai ser 344 mil. A soma dos dois, 344 mil, dividido por 86. Esse 86 já foi a soma do 51 com mais o 35, 86. Ficamos, portanto, com lucro do Thiago sobre 51, mais o lucro do Pedro sobre 35, igual, lucro do Pedro, o lucro do Thiago sobre 51 é igual ao lucro do Pedro sobre 35, que vai ser igual a, pessoal, 344 dividido por 86, eu encontro o quê? 4 como sendo a constante a ser igualada a essas duas razões. Então, 344 dividido por 86 vai ficar exatamente o quê? 4. Então, conclusão para fechar a questão e a gente fechar com a 32. Pessoal, 51 vezes 4 é o lucro de quem? Do Thiago. Então, o Thiago tem 204 mil. 35 vezes 4 é o lucro de quem? Do Pedro. Então, Pedro tem o quê? 140 mil. Mais uma vez, pessoal, 204 com mais 140, tem que fechar 344, que era o lucro total. Então, significa dizer que 51 vezes 4, 204, é o lucro do Thiago. 35 vezes 4, 140, é o lucro do Pedro. Como a questão pergunta, de forma clara, qual a parte do Thiago? A parte do Thiago é 204 mil. Resposta correta seria o item D. D de dado como resposta correta. Então, o lucro do Thiago será 204 mil. Resposta o item D de dado. Questão linda, excelente. Uma questão maravilhosa para você fazer uma revisão e para mostrar as possíveis cascas de banana que podem aparecer na prova de vocês, que com certeza agora você já sabe tirar de letra. Perfeito? Caminhando para a 32, regra das torneiras. Na questão de número 32 do nosso módulo, ele diz: Antônio demora 1 hora e 30 minutos para pintar 10 metros quadrados de parede, enquanto o seu auxiliar, o Baltazar, demora 3 horas para executar o mesmo serviço. Quanto tempo os dois juntos vão pintar 20 metros quadrados? Bem, pessoal, essa daqui é só para revisar, mas você não tem mais dúvida, eu tenho certeza. Pessoal, 1 hora e meia, 3 horas. Vamos dar uma ajeitada nisso aí, embora? Como é que eu faço para deixar os dois trabalhando com a mesma unidade? Ora, deixa tudo em minutos. Aqui, pessoal, 1 hora e meia, eu tenho o quê?
90 minutos. 3 horas eu tenho o quê? 180 minutos. Já que 1 hora tem 60 minutos. Então, 180, 90. Bem, pessoal, como é que eu faço agora? Logo, o que é que eu vou ter? 1 sobre o tempo total, 1 sobre o tempo do primeiro, mais 1 sobre o tempo do segundo. Já lembrei que mais, por quê? Porque estão trabalhando com o mesmo objetivo, beleza? Então vai ficar 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre o tempo do primeiro, 90, mais 1 sobre o tempo do segundo, 180. Ficaríamos então com 1 sobre o tempo total igual, tirando o mínimo, 180. 180 dividido por 90 dá 2 vezes 1, 2. 180 dividido por 180 dá 1 vezes 1, 1. Dando uma rápida ajeitada, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre t igual a 3 sobre 180. Ó, 1 sobre t exatamente igual a 3 sobre 180. Bem, se você já quiser inverter direto, fica t, invertir a primeira, igual a 180 sobre quem? 3. 3, ó. T igual a 180 sobre 3. Nesse caso, o t será igual. 180 dividido por 3 será o quê? 60. 60. O que significa 60, Thiago? 60 minutos. É o tempo que eles vão levar se trabalharem juntos. Antes que alguém pense em correr para as opções, eu tomara que não tenha 60 minutos como opção. Tomara. Será que tem? Tinha 1 hora e o item A. Se você marcar 60 minutos, pessoal, você ia acabar o quê? Errando a questão. Errei, Thiago, mas tu não fez tudo direitinho? Fiz. Só que eu não posso esquecer que eu fiz a simulação para quanto tempo? Para 10 metros quadrados. Esse tempo foi referente a 10 metros quadrados. E a questão me pergunta para quanto? 20 metros quadrados. Ah, Thiago, olha aí que casca de banana. Então, para 20 metros quadrados, na realidade, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. Então, será 2 vezes 60 minutos. Portanto, eu tenho 120 minutos ou 2 horas para pintar 20 metros quadrados, 2 horas. Porque o que eu fiz foi a simulação para 10 metros quadrados, que deu 1 hora. Para 20 metros quadrados, seriam 2 horas. Resposta seria o item C. Mais uma vez, o item C aparecendo entre as nossas questões. Perfeito? Pessoal, fechando com chave de ouro. Regra de 3. Regra de sociedade, questão maravilhosa. Regra das torneiras, para fixar bem o que nós discutimos no decorrer da aula de hoje. E eu queria dizer de antemão que foi um prazer, que essa foi a primeira bateria de aulas que eu estou gravando para o site, mas com certeza várias daqui para frente virão. E o que vocês precisarem, a partir de agora você tem mais um amigo e um professor que pode estar tentando te auxiliar nessa tua longa caminhada pela sua aprovação. Desejo a todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado.